Olá! Essa é a parte 2 da nossa série de vídeos de questões comentadas de direito previdenciário da Banca CESP-Cebrasp. E no vídeo de hoje vamos comentar questões sobre o tema financiamento da Seguridade Social, muito cobrado pela banca nos mais diversos concursos. Que tal iniciarmos com a nossa questão bônus? Estão preparados? Então vamos nessa! Acerca do financiamento da Seguridade Social e da prova de inexistência de débito, julgue o item que se segue. Situação hipotética. O município Beta, por meio da Secretaria de Educação, recebeu recursos da União, destinados à aplicação na manutenção de escolas e do transporte escolar do município. Assertiva. Dessa forma, é correto afirmar que o referido repasse ao município prescinde de prova de inexistência de débito junto à União. Certo ou errado? Deixe sua resposta nos comentários, que no próximo vídeo vamos trazer o gabarito comentado, e também citaremos os nomes das pessoas que responderam corretamente. Agora vamos para as demais questões. Boa sorte! Questão número 1. Acerca do conceito previdenciário de empresa e de empregador doméstico e do financiamento da Seguridade Social, julgue o item que se segue. As multas e os juros moratórios constituem outras receitas da Seguridade Social, nas quais não se inclui a atualização monetária. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. De acordo com a Lei 8.212 de 1991, Lei de Custeio da Seguridade Social, no seu artigo 27, as receitas das contribuições sociais e de outras fontes destinadas à Seguridade Social serão arrecadadas, fiscalizadas e cobradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quando ocorre atraso no pagamento de contribuições previdenciárias, incidem multas, juros moratórios, atualização monetária. A atualização monetária é expressamente prevista como componente das receitas da Seguridade Social, junto com as multas e os juros moratórios. Questão número 2. Acerca de aspectos relacionados à arrecadação e ao recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, julgue o item a seguir. Os segurados facultativos devem recolher a contribuição relativa a determinado mês, por iniciativa própria, até o dia 15 do mês subsequente àquele a que se refira a contribuição, inexistindo outra forma de efetuar esse recolhimento. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmação está incorreta, porque embora os segurados facultativos devam realmente recolher suas contribuições por iniciativa própria até o dia 15 do mês subsequente ao da competência, existe sim outra forma de efetuar esse recolhimento. Conforme previsto no parágrafo 15 do artigo 216 do Decreto 3.048 de 99, Regulamento da Previdência Social, é facultado aos segurados facultativos, assim como aos contribuintes individuais, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias. Nesse caso, o vencimento ocorre no dia 15 do mês seguinte ao término de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15. Questão número 3. Acerca do recolhimento e do reajustamento de benefícios, bem como das competências do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, julgue o item a seguir. Compete ao INSS planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A competência para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições previdenciárias não é do INSS, mas sim da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Essa atribuição foi transferida para a RFB pela Lei nº 11.457 de 2007. O INSS é o órgão responsável pelo reconhecimento e pagamento dos benefícios previdenciários. Questão número 4. Julgue o item subsequente, relativo ao salário de contribuição.
Em regra, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde, para os segurados facultativos, ao piso salarial legal ou normativo da categoria. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. De acordo com a legislação previdenciária brasileira, Lei 8.212 de 91 e Decreto 3.048 de 99, o salário de contribuição é a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Para os segurados facultativos, o limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao valor do salário mínimo vigente no país, e não ao piso salarial legal ou normativo da categoria. Os segurados facultativos, por definição, são aqueles que não exercem atividade remunerada que os enquadrem como segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Por isso mesmo, eles não possuem vínculo formal de trabalho nem pertencem a uma categoria profissional específica que tenha piso salarial. Portanto, não há que se falar em piso salarial legal ou normativo da categoria para os segurados facultativos, pois sua contribuição mínima é vinculada ao salário mínimo nacional. Questão número 5. A respeito do financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. A licença-prêmio indenizada integra o salário de contribuição, nos termos da legislação. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A licença-prêmio indenizada não integra o salário de contribuição, nos termos da legislação previdenciária. O artigo 28, parágrafo 9º, a linha E, número 8, da Lei 8.212 de 91, exclui expressamente da base de cálculo das contribuições previdenciárias as importâncias recebidas a título de licença-prêmio indenizada. Questão número 6. Julgue o item subsequente, relativo ao salário de contribuição. Quando a remuneração do trabalhador avulso, em determinado mês, não alcançar o salário mínimo, ele poderá complementar a sua contribuição visando o cômputo da competência desse mês como tempo de contribuição. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o parágrafo 8º do artigo 13 e o artigo 19 letra E, da Lei 8.212 de 91, o segurado que receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição somente manterá a qualidade de segurado e terá a competência considerada para fins de tempo de contribuição se efetuar os ajustes de complementação, utilização ou agrupamento. No caso específico do trabalhador avulso, quando a sua remuneração em determinado mês não alcançar o salário mínimo, ele poderá complementar a sua contribuição, conforme o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 19 letra E, visando o cômputo da competência daquele mês como tempo de contribuição e a manutenção da sua qualidade de segurado. Questão número 7. Com relação às contribuições sociais e ao salário de contribuição, julgue o item que se segue. Quando decorrente de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, a indenização compensatória de 40% sobre o montante depositado na conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, do trabalhador não é considerada salário de contribuição, razão pela qual não há incidência de contribuição previdenciária sobre essa parcela. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A indenização compensatória de 40% sobre o montante depositado na conta vinculada do FGTS do trabalhador, quando decorrente de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, não é considerada salário de contribuição, estando, portanto, isenta da incidência de contribuição previdenciária. Esta isenção está expressamente prevista na Lei 8.212 de 91, Lei de Custeio da Seguridade Social, no artigo 28, parágrafo 9º, a linha E, que estabelece que não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título de indenização, incluindo aquelas por demissão sem justa causa. A natureza jurídica desta parcela é indenizatória e não remuneratória, sendo uma compensação pela perda involuntária do emprego, razão pela qual não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Questão número 8. Julgue o item que se segue, referente ao financiamento da Seguridade Social.
O exercício de atividade de filiação obrigatória ao RGPS por aposentados e pensionistas desse regime dispensa o recolhimento de contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 8.213 de 91, com a redação dada pela Lei 9.876 de 99, o aposentado pelo RGPS que exercer atividade remunerada de filiação obrigatória a este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previdenciárias correspondentes. Portanto, o exercício de atividade de filiação obrigatória ao RGPS por aposentados e pensionistas desse regime não dispensa o recolhimento de contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos nessa atividade. A filiação é obrigatória e gera a obrigação de contribuir. Questão número 9. Acerca dos princípios da Seguridade Social, da contagem recíproca de tempo de contribuição e do regime geral de previdência social e seu custeio, julgue o item que se segue. São fontes de custeio da Seguridade Social as contribuições sociais provenientes da folha salarial, do faturamento e do lucro das empresas, das contribuições de empregados e contribuintes individuais, e da receita de concursos de prognósticos, e percentuais decorrentes de transações bancárias e do mercado imobiliário. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. De fato, são fontes de custeio da Seguridade Social. Contribuições sociais provenientes da folha salarial das empresas, contribuições sociais sobre o faturamento e o lucro das empresas, contribuições de empregados e contribuintes individuais, receita de concursos de prognósticos, loterias. No entanto, o item erra ao incluir percentuais decorrentes de transações bancárias e do mercado imobiliário, como fontes de custeio da Seguridade Social. Essa afirmação não está correta, pois não há previsão constitucional ou legal que estabeleça especificamente percentuais de transações bancárias e do mercado imobiliário como fontes de custeio da Seguridade Social. As fontes de custeio da Seguridade Social estão previstas principalmente no artigo 195 da Constituição Federal, que estabelece que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das contribuições sociais específicas. Questão número 10. Com base na Lei 8.212 de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências, julgue o seguinte item. Para assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, em decorrência de idade avançada, a ordenação da Previdência Social faculta a contribuição adicional para uma previdência complementar. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Lei 8.212 de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui seu plano de custeio, estabelece que a Previdência Social faculta a contribuição adicional para uma previdência complementar. O regime de previdência complementar é previsto no artigo 202 da Constituição Federal e é mencionado na Lei 8.212 de 91 como forma de assegurar aos beneficiários meios adicionais de manutenção, especialmente em decorrência de idade avançada. A previdência complementar é facultativa e organizada de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, funcionando como um sistema adicional que permite ao segurado complementar seus rendimentos na aposentadoria, além do benefício básico oferecido pelo sistema público obrigatório. A existência desse sistema dual, previdência social básica e complementar, visa garantir que o cidadão possa ter meios adequados de manutenção durante a inatividade decorrente da idade avançada, permitindo a contribuição adicional para aqueles que desejam e podem complementar sua proteção previdenciária. Questão número 11. Acerca do auxílio reclusão e do custeio da Seguridade Social, julgue o item que se seguem. O princípio da equidade não proíbe que a alíquota da contribuição devida pelo empregador para o custeio da Seguridade Social seja superior à alíquota aplicável ao seu empregado. Certo ou errado?
Gabarito. Certo. Justificativa. O princípio da equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social, previsto na Constituição Federal, artigo 194, parágrafo único, inciso 5, não proíbe que a alíquota da contribuição devida pelo empregador seja superior à alíquota aplicável ao seu empregado. Na verdade, esse princípio não exige alíquotas idênticas, mas sim uma distribuição equitativa do ônus do financiamento do sistema entre os diversos contribuintes, conforme sua capacidade contributiva. A equidade na participação do custeio significa que aqueles com maior capacidade econômica devem contribuir mais. É por isso que o sistema de financiamento da Seguridade Social prevê alíquotas diferentes para empregadores e empregados, sendo normalmente as alíquotas das empresas superiores às dos trabalhadores. As empresas contribuem sobre a folha de salários, 20% em regra geral, enquanto os empregados contribuem com alíquotas progressivas que variam conforme seus salários, geralmente entre 7,5% e 14%. Essa diferenciação é compatível com o princípio da equidade na forma de participação no custeio e reflete a distribuição do ônus financeiro da Seguridade Social segundo a capacidade contributiva de cada agente econômico. Questão número 12. Com base na Lei 8.212 de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências, julgue o seguinte item. A redutibilidade do percentual do valor dos benefícios e a símile da base de financiamento integram um conjunto de princípios e diretrizes aos quais a Seguridade Social deve obedecer. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A Lei 8.212 de 91 e a Constituição Federal estabelecem que a Seguridade Social deve obedecer a um conjunto de princípios e diretrizes, entre os quais não estão incluídos a redutibilidade do percentual do valor dos benefícios e a símile da base de financiamento. Os princípios da Seguridade Social estão elencados principalmente no artigo 194, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo eles: universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, não redutibilidade, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, não símile, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Note-se que, ao contrário do que afirma o item, a Constituição estabelece expressamente a irredutibilidade do valor dos benefícios, e não a redutibilidade, e a diversidade da base de financiamento, e não a símile ou semelhança. Questão número 13. A respeito do financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. Os devedores da Previdência Social não podem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios do Estado. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A Constituição Federal, em seu artigo 195, parágrafo 3º, estabelece uma clara restrição aos devedores da Previdência Social. De acordo com este dispositivo, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Essa norma visa garantir a regularidade do financiamento da Seguridade Social, criando um mecanismo de incentivo ao pagamento das contribuições devidas, uma vez que empresas inadimplentes ficam impedidas de contratar com o poder público, participar de licitações e celebrar contratos administrativos, receber benefícios fiscais, como isenções, reduções de alíquotas, receber incentivos creditícios, como financiamentos em condições especiais. Este dispositivo foi regulamentado pela Lei 8.212 de 91, Lei de Custeio da Seguridade Social, e é um importante instrumento para assegurar o cumprimento das obrigações previdenciárias pelas empresas. Questão número 14. Acerca do recolhimento e do reajustamento de benefícios, bem como das competências do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, julgue o item a seguir. Os valores do salário de contribuição equivalem à renda mensal dos benefícios previdenciários. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. Os valores do salário de contribuição não equivalem diretamente à renda mensal dos benefícios previdenciários. Embora exista uma relação entre ambos, são conceitos distintos e calculados de maneiras diferentes. O salário de contribuição é a base de cálculo, sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias pagas pelo segurado. Ele representa os rendimentos habituais do trabalhador sobre os quais são aplicadas as alíquotas de contribuição para a Previdência Social. Já a renda mensal dos benefícios previdenciários é o valor efetivamente pago ao beneficiário e resulta de um cálculo que envolve o salário de benefício, média dos salários de contribuição, considerando um determinado período contributivo, a aplicação de um percentual sobre esse salário de benefício, que varia conforme o tipo de benefício, a aplicação de eventuais limites mínimos e máximos, outros fatores específicos de cada benefício. Por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, o benefício pode corresponder a 70% do salário de benefício mais 1% por ano de contribuição, enquanto no auxílio-doença o valor é de 91% do salário de benefício. Questão número 15. Acerca do recolhimento e do reajustamento de benefícios, bem como das competências do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, julgue o item a seguir. Os trabalhadores avulsos que prestam serviços a empresas e os contribuintes individual e facultativo devem recolher as contribuições à Previdência Social por conta própria. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmação contém uma imprecisão importante quanto aos trabalhadores avulsos. Vamos analisar cada categoria. Trabalhadores avulsos não recolhem por conta própria. De acordo com a legislação previdenciária, especificamente a Lei 8.212 de 91, o recolhimento das contribuições dos trabalhadores avulsos é de responsabilidade do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Estes atuam como intermediários, retendo e recolhendo as contribuições previdenciárias desses trabalhadores. Contribuintes individuais geralmente recolhem por conta própria. No entanto, quando prestam serviços a empresas, estas são obrigadas a arrecadar a contribuição, descontando-a da remuneração paga ao contribuinte individual e posteriormente recolhendo-a. Contribuintes facultativos recolhem por conta própria, já que sua filiação à Previdência Social é voluntária. Portanto, a afirmação está incorreta ao generalizar que todos esses segurados recolhem por conta própria, quando os trabalhadores avulsos têm suas contribuições recolhidas pelos órgãos intermediários, e os contribuintes individuais que prestam serviços a empresas têm suas contribuições retidas na fonte. Olá, concurseiros! Espero que estejam gostando do vídeo e que ele esteja ajudando na sua preparação. Manter esse canal ativo e produzindo conteúdo de qualidade demanda tempo e recursos. Se você puder e quiser contribuir com qualquer valor, ficarei muito grato. Sua ajuda é fundamental para que eu continue trazendo questões comentadas e dicas para vocês. Você pode contribuir pelo QR Code mostrado na tela ou pela chave Pix da descrição desse vídeo. Qualquer quantia é bem-vinda e fará diferença. Desde já, obrigado pelo seu apoio. Questão número 16. A respeito do financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. O percentual incidente sobre o resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal é fonte de receita da Seguridade Social, segundo a legislação. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o artigo 27, inciso 7 da Lei 8.212 de 91, constitui receita da Seguridade Social. Sétimo, 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Portanto, o percentual incidente sobre o resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal é, de fato, uma fonte de receita para o financiamento da Seguridade Social, conforme previsto na legislação. Questão número 17. Em relação à Seguridade Social no Brasil, julgue o item subsequente. O financiamento da Seguridade Social é de responsabilidade dos entes federativos, com isenção da contribuição do trabalhador quando este for o beneficiário das ações. Certo ou errado?
Gabarito. Errado. Justificativa. O financiamento da Seguridade Social no Brasil é tripartite, envolvendo a contribuição de toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Contribuições sociais dos trabalhadores, empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Contribuições sociais dos demais segurados, contribuintes individuais, receita de concursos de prognósticos, loterias, outras fontes previstas em lei. Portanto, a responsabilidade pelo financiamento não é exclusiva dos entes federativos. Além disso, a regra geral é que o trabalhador contribui para a Seguridade Social, sendo essa contribuição um dos pilares do sistema. Não há isenção de contribuição para o trabalhador apenas por ele ser o beneficiário das ações da Seguridade Social. A contribuição é o que, em grande parte, gera o direito aos benefícios futuros. Questão número 18. A respeito do financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. As igrejas e os templos de qualquer culto são isentos de contribuições para a Seguridade Social. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso 6, a linha B, confira imunidade tributária aos templos de qualquer culto relativamente a impostos, essa imunidade não se estende de forma irrestrita a todas as contribuições sociais. O entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelece que a imunidade tributária das entidades religiosas abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas atividades essenciais. No entanto, essa proteção não alcança as contribuições sociais devidas pelas entidades na qualidade de empregadoras, como a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento de seus funcionários. Questão número 19. Julgue o item subsequente, relativo ao salário de contribuição. Salário de contribuição é o valor que serve de base de incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias dos segurados, à exceção do segurado especial. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O salário de contribuição é, de fato, a base de cálculo para a incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias para a maioria dos segurados do Regime Geral de Previdência Social. Ele corresponde à remuneração paga, devida ou creditada ao empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e ao rendimento do contribuinte individual e do contribuinte facultativo. A exceção mencionada no item é o segurado especial. O segurado especial, trabalhador rural em regime de economia familiar, pescador artesanal, indígena produtor rural, etc., possui uma forma de contribuição diferenciada, que geralmente incide sobre a comercialização da sua produção rural, e não sobra um salário de contribuição mensal nos moldes dos demais segurados. Portanto, a definição de salário de contribuição como base de incidência das alíquotas previdenciárias se aplica à maioria dos segurados, com a devida exceção do segurado especial, cuja contribuição segue regras específicas. Questão número 20. Acerca das contribuições previdenciárias a cargo do empregador, julgue o item que se segue. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal estabelece que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Essa isenção é regulamentada por leis específicas, como a Lei 8.212 de 91 e a Lei 12.101 de 2009, que trata das entidades beneficentes de assistência social com atuação nas áreas de saúde, educação e assistência social. Para gozar dessa isenção, as entidades beneficentes precisam cumprir uma série de requisitos, como ser reconhecida como entidade beneficente de assistência social, prestar serviços de forma gratuita, aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, entre outros.
Questão número 21. Acerca de segurados e de custeio para o regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. O valor recebido pelo segurado empregado a título de incentivo à demissão voluntária não fica sujeito à contribuição obrigatória para o custeio do RGPS. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O valor pago ao segurado empregado, a título de incentivo à demissão voluntária, possui natureza indenizatória e não salarial. De acordo com o artigo 28, parágrafo 9º, a linha E, número 5 da Lei 8.212 de 91, não integram o salário de contribuição. As importâncias recebidas a título de incentivo à demissão. Embora o incentivo à demissão voluntária não se enquadre estritamente na indenização por tempo de serviço na rescisão sem justa causa, a sua natureza indenizatória e a ausência de habitualidade o excluem da base de cálculo da contribuição previdenciária, por analogia e por não constituir ganho habitual do empregado pela prestação de serviços. Questão número 22. No que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. As contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social e são incidentes sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 195, inciso 1, da Constituição Federal, estabelece que o financiamento da Seguridade Social será feito, entre outras fontes, pelas contribuições sociais dos empregadores incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a receita ou o faturamento, o lucro. Portanto, a afirmação de que as contribuições sociais do empregador compõem o financiamento da Seguridade Social e incidem sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro está correta, em conformidade com a previsão constitucional. Questão número 23. No que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item subsequente. Para a execução do orçamento da Seguridade Social, o Tesouro Nacional deve repassar mensalmente os recursos referentes às contribuições sociais incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 19 da Lei 8.212 de 91 estabelece a sistemática de repasse dos recursos provenientes da receita de concursos de prognósticos, loterias, para o orçamento da Seguridade Social. De acordo com esse artigo, o Tesouro Nacional repassará mensalmente recursos referentes às contribuições mencionadas nas alíneas D e E do parágrafo único do artigo 11 desta lei, destinados à execução do orçamento da Seguridade Social. Portanto, o Tesouro Nacional tem a obrigação de repassar mensalmente à Seguridade Social os recursos provenientes das contribuições sociais incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos, loterias, garantindo o fluxo financeiro para a execução do orçamento da Seguridade Social. Questão número 24. Acerca das contribuições previdenciárias a cargo do empregador, julgue o item que se segue. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre o terço constitucional de férias, é pela sua legitimidade. No julgamento do recurso extraordinário número 1.72.485, com repercussão geral, tema 985, o STF fixou a seguinte tese: é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. O STF considerou que o terço constitucional de férias possui natureza remuneratória e integra o salário de contribuição, estando, portanto, sujeito à incidência da contribuição previdenciária patronal.
Questão número 25. Acerca da contagem recíproca de tempo de serviço, custeio previdenciário e regime geral de previdência social, julgue o próximo item. Para efeito de custeio do RGPS, as alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados empregados são as mesmas alíquotas aplicadas aos salários de contribuições dos segurados contribuintes individuais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. As alíquotas de contribuição para o regime geral de previdência social variam conforme o tipo de segurado. Os segurados empregados têm suas contribuições calculadas com base em faixas salariais progressivas, conforme estabelecido pela legislação previdenciária. Já os segurados contribuintes individuais possuem alíquotas diferenciadas, que podem variar dependendo da opção de contribuição escolhida, como contribuição sobre o salário mínimo ou sobre valores superiores. Portanto, as alíquotas aplicadas aos segurados empregados não são necessariamente as mesmas aplicadas aos segurados contribuintes individuais, pois seguem regras distintas conforme cada categoria. Questão número 26. Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes e sem nenhuma deficiência física, intelectual ou mental, possuem as seguintes características. Ambos se enquadram em famílias de baixa renda. Fátima tem 30 anos de idade e Ronaldo, 35 anos de idade. Fátima não tem renda própria. Dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência e contribui para a Previdência Social na qualidade de segurada facultativa. Ronaldo contribui como segurado trabalhador avulso. A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. Ronaldo poderá contribuir para a Previdência Social com a alíquota de 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A alíquota de 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição é destinada a contribuintes facultativos de baixa renda e aos microempreendedores individuais. Trabalhadores avulsos, como Ronaldo, são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social e suas contribuições são calculadas de forma diferente. A contribuição do trabalhador avulso é descontada de sua remuneração pela empresa tomadora de serviços ou pelo sindicato da categoria, aplicando-se as mesmas alíquotas dos empregados, 7,5%, 9%, 12% ou 14%, dependendo da faixa salarial. Portanto, Ronaldo, na qualidade de trabalhador avulso, não se enquadra nas categorias que podem contribuir com a alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Sua contribuição seguirá as regras aplicáveis aos segurados empregados. Questão número 27. Acerca da política de seguridade social no Brasil, julgue o item a seguir. Constituem tipos de receitas da Seguridade Social as doações, os legados e as subvenções. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 27 da Lei 8.212 de 91, que trata das outras receitas da Seguridade Social, prevê em seu inciso 5. As doações, os legados, as subvenções e outras liberalidades, em dinheiro. Portanto, as doações, os legados e as subvenções constituem, de acordo com a legislação, tipos de receitas que podem compor o financiamento da Seguridade Social no Brasil. Questão número 28. Acerca do custeio da Seguridade Social, julgue o próximo item. O salário de contribuição de segurado empregado deverá corresponder à integralidade de uma remuneração auferida durante o mês de trabalho. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O salário de contribuição do segurado empregado nem sempre corresponde à integralidade da remuneração oferida durante o mês de trabalho. Existem situações em que o salário de contribuição pode ser diferente da remuneração total. Teto do salário de contribuição. Há um limite máximo estabelecido para o salário de contribuição, fixado periodicamente. Mesmo que a remuneração do empregado seja superior a esse teto,
A base de cálculo da contribuição previdenciária será limitada ao valor do teto. Parcelas não integrantes do salário de contribuição. A legislação prevê diversas parcelas, que, embora possam compor a remuneração do empregado, não integram o salário de contribuição. Exemplos incluem o terço constitucional de férias indenizadas, o aviso prévio indenizado, o vale-transporte em pecúnia, dentro dos limites legais, as diárias para viagens que excedam 50% da remuneração mensal, entre outras. Essas parcelas não sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Salário variável. Em casos de salário variável, comissões, gorjetas, etc., o salário de contribuição em um determinado mês corresponderá à soma dessas parcelas, podendo variar de mês para mês e nem sempre representar uma integralidade fixa. Afastamentos e benefícios. Durante períodos de afastamento por doença ou licença-maternidade, por exemplo, o empregado pode receber benefícios previdenciários pagos diretamente pelo INSS, e não integralmente o seu salário pelo empregador. Nesses casos, a base de cálculo da contribuição, quando houver, pode ser diferente da remuneração habitual. Portanto, embora o salário de contribuição tenha como base a remuneração do empregado, ele pode não corresponder à sua integralidade devido ao teto, às parcelas excluídas por lei e a outras situações específicas. Questão número 29. Julgue o próximo item, acerca do conceito e das fontes de custeio da Seguridade Social. Integram as fontes de custeio da Seguridade Social as contribuições provenientes do segurado empregado, cuja alíquota deverá incidir sobre a remuneração oferida de um ou mais empregadores no decorrer do mês, respeitado o limite máximo da contribuição. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. As contribuições dos segurados empregados são, de fato, uma das fontes de custeio da Seguridade Social, conforme previsto no artigo 195, inciso 2, da Constituição Federal. A alíquota da contribuição do segurado empregado incide sobre a sua remuneração total auferida no mês, considerando a soma dos salários de contribuição de todos os empregadores com os quais ele possua vínculo empregatício. É crucial observar que, mesmo que o segurado trabalhe para mais de um empregador, a base de cálculo total das suas contribuições previdenciárias é limitada ao teto máximo do salário de contribuição, estabelecido periodicamente pelo INSS. O recolhimento é feito por cada empregador sobre a remuneração paga, mas o segurado precisa estar atento para que a soma das suas contribuições não ultrapasse o limite máximo. Caso isso ocorra, ele poderá requerer a restituição do valor pago indevidamente. Questão número 30. Com referência à arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social, julgue o item que se segue. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O artigo 216, inciso 1, a linha A, do Decreto 3.048 de 99, estabelece que as empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Portanto, a legislação prevê expressamente a obrigação das empresas de arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual que lhes presta serviços, descontando o valor da sua remuneração e recolhendo juntamente com a sua parte da contribuição.